As infecções parasitárias podem ser desenvolvidas por protozoários e por helmintos, e neste caso também inclui os pacientes imunossuprimidos, inclusive com infecção por HIV. São doenças próprias do sistema nervoso central. Vamos a uma questãozinha para começar animando. Questão 2. A infecção helmíntica mais comum do sistema nervoso central é... A infecção mais comum, a gente vai ver já já, é a cistercose, é pela carne do porco. Esquistossomose, ascaridíase, oxirose e ancilostomise também são helmínticas, mas elas não penetram no sistema nervoso central. Portanto, a opção da questão 2 é a opção A. A malária tem por agente etiológico o Plasmodium falciparum. A transmissão em humanos dá-se pela fêmea do mosquito Anopheles. As características principais clínicas da malária são febre, calafrios, mialgias, náuseas, edema pulmonar, mas o envolvimento central é raro. Observa-se neste caso que esse envolvimento central ocorre quando o plasmódio atinge o sistema nervoso central dentro de hemácias infectadas. E aí ocorre a oclusão dos capilares cerebrais, levando então à circunstância clínica. No caso da malária cerebral, o paciente apresenta estados confusionais agudos, convulsões e anormalidades neurológicas focais são raras. O diagnóstico, nesse caso, é pelo esfregaço do sangue periférico. O plasmódio estará presente nas hemácias. E pelo LCS. No caso, a pressão está aumentada, há uma xantocromia, uma pleocitose mononuclear e as proteínas estão levemente aumentadas. O tratamento, no caso da malária, é com artemisininas. A toxoplasmose tem por agente etiológico o Toxoplasma gondii. E este toxoplasma é oriundo da carne crua ou do excremento de gato. As características clínicas oriundas da toxoplasmose podem ser características assintomáticas ou sintomáticas. No caso, as assintomáticas são as mais comuns. Em se tratando de características clínicas sintomáticas, pode ocorrer um processo maligno subjacente ou decorrer de um tratamento imunossupressor ou por infecção por HIV. As manifestações sistêmicas decorrentes são erupção cutânea, linfadenopatia, mialgias, artralgias, cardite, pneumonite, esplenomegalia e o envolvimento do sistema nervoso central, evidenciado por cefaleia, alteração do estado mental, convulsões e déficits focais. O exame, no caso de pacientes com toxoplasmose, pode ser observado pelo LCS, e aí o paciente apresenta uma pleocitose mononuclear leve, um aumento leve da proteína e a observação do micro-organismo. Quanto à ressonância magnética, evidencia melhor o quadro, a imagem, do que a tomografia computadorizada. E é observado pela ressonância magnética de uma forma mais precisa, lesões com bordas contrastadas. O diagnóstico da toxoplasmose é por métodos sorológicos, evidenciando então o Toxoplasma gondii. E o tratamento são as medicações características com ácido fólico associado para melhorar a imunidade. A meningoencefalite amebiana primária, que faz parte das infecções parasitárias, tem como agente etiológico a Naegleria fowleri. A patogênese refere-se a amebas que adentram no sistema nervoso central pela placa cribiforme. E, neste caso, produzem meningoencefalite difusa. Esta, por sua vez, afeta a base dos lobos frontais e a fossa posterior. As características clínicas oriundas são cefaleia, febre, náuseas e vômitos, sinais de irritação meníngea, assim como o comprometimento do estado mental. Os achados laboratoriais próprios da meningoencefalite amebiana primária estão no LCS, caracterizado por pleocitose polimorfonuclear, aumento da proteína e diminuição da glicose. O tratamento e o prognóstico mostram que a medicação é sintomática, mas é fatal dentro de uma semana. A encefalite amebiana granulosa, por sua vez, tem por agente etiológico a acantamoeba ou artimanella. A patogênese ocorre
como uma doença crônica ou imunossupressora que dura normalmente de 1 a 3 meses, associando meningite subaguda ou crônica à encefalite granulomatosa. E os órgãos mais afetados dessa circunstância são o cerebelo, o tronco cerebral, os núcleos da base e os hemisférios cerebrais. Clinicamente, a encefalopatia amebiana granulomatosa caracteriza-se pelo estado confusional agudo, que é a característica clínica mais comum, mas também estão presentes febre, cefaleia, sinais meníngeos, convulsões, hemiparesia, paralisias de nervos cranianos, ataxia cerebelar e afasia. Quanto aos achados laboratoriais, no LCS evidencia-se uma pleocitose linfocítica ou polimorfonuclear, um aumento das proteínas e uma diminuição da glicose, ou essa estará normal. Quanto ao tratamento, os medicamentos são sintomáticos. A cisticercose tem como agente etiológico a Taenia solium. Como acontece a cisticercose? Pela ingestão de larvas do helminto tênia do porco. Há, então, a formação de cistos únicos ou múltiplos, que, por sua vez, chegam ao cérebro, aos ventrículos e ao espaço subaracnoide, desenvolvendo, então, suas características clínicas. As manifestações neurológicas oriundas dessa presença de cistos localizados no sistema nervoso decorrem em convulsões, cefaleia, déficits neurológicos focais, hidrocefalia, mielopatia e meningite subaguda. Os achados laboratoriais característicos da cisticercose podem ser examinados pelo exame oftalmoscópico, com cistos oculares. A nível do sangue periférico, evidencia-se eosinofilia. Nas fezes, calcificações de tecidos moles ou o próprio parasita. No LCS, uma pleocitose linfocitária. Na tomografia e ressonância, lesões de massas contrastadas, algumas vezes inclusive contendo os próprios parasitas vivos, edemas, calcificações intracerebrais e ventrículos podem estar em tamanho aumentado. O tratamento, neste caso, tem indicações controvertidas. As parasitas morrem espontaneamente, por isso importante mesmo é esperar o tempo decorrer. A meningite por Angiostrongylos cantonesis tem por agente etiológico, logicamente, o Angiostrongylos cantonesis. Como ocorre essa meningite? Pela ingestão de moluscos crus infectados, que leva, logicamente, à inflamação das meninges, ou seja, a meningite. As características clínicas por essa ingestão decorrem de cefaleia, que é a mais comum, rigidez de nuca, vômito, febre e parestesias. Os achados laboratoriais no líquido cerebroespinhal mostram uma pleocitose linfocítica, proteína levemente elevada e a glicose normal. Quanto ao tratamento, há uma resolução espontânea entre 1 e 2 semanas, portanto, a medicação é basicamente sintomática. A febre maculosa das montanhas rochosas tem como agente etiológico a Rickettsia rickettsii. Como ocorre essa febre? É um parasita intracelular transmitido a seres humanos por picadas de carrapatos. Esse carrapato lesiona as células endoteliais, as quais causam microinfartos, vasculites e hemorragia com petequias. Quanto aos achados laboratoriais, tem-se febre, cefaleia, erupções cutâneas características, as quais apresentam-se na palma das mãos, na sola dos pés ou têm uma disseminação mais central. Há também o envolvimento neurológico, porém incomum. E neste caso, dado o envolvimento neurológico, está-se diante de uma alteração do estado mental, ou seja, um estado confusional, pode ser coma ou anormalidades neurológicas focais. Os achados laboratoriais, neste caso, no líquido cerebroespinhal, ele pode estar normal ou pode haver uma leve pleocitose mononuclear. O tratamento é sintomático. A encefalite pós-infecciosa consiste em um distúrbio desmielinizante mediado imunologicamente, que costuma ocorrer dentro de 1 mês após uma infecção bacteriana ou após uma infecção viral, especialmente essa infecção bacteriana ou viral em vias aéreas superiores. Também pode ocorrer
por circunstâncias de vacinação. As características clínicas, neste caso, referem-se à confusão ou pode chegar ao coma, com também alguns déficits neurológicos focais. A encefalopatia pós-infecciosa pode ocorrer de 3 formas. Pode ser uma encefalomielite aguda disseminada, e neste caso é a mais comum de todas, corresponde a lesões desmielinizantes multifocais. Na substância branca supratentorial, que é a mais comum, pode ocorrer também na substância cinzenta ou na medula espinhal. Fora a encefalopatia aguda disseminada, pode acontecer a encefalomielite de tronco encefálico tipo Big-Staff. Neste caso, dá-se por uma desmielinização de ambos os hemisférios cerebrais, com hemorragia e com edema. A outra das 3 formas é a leucoencefalite hemorrágica. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.